Salve, salve! E essa é a aula 10, escolhendo as fontes. Fernando Tanuri aqui da Aceleração Digital. E as fontes dão vida às suas palavras. Cada tipo de fonte pode ser usada de acordo com o tipo de mensagem que você quer passar. E por isso chamamos isso de tipografia. Nesse vídeo você vai aprender dicas simples para escolher o tipo de fonte mais relevante para o seu design. Então vamos começar! O ponto-chave na escolha da fonte é o contraste. Você precisa criar um contraste entre as fontes que você vai utilizar no seu design. Título em negrito combina muito bem com um subtítulo light. Então você pode fazer esse tipo de teste quando você estiver trabalhando com título e subtítulo. Outro formato é se o título está com a primeira letra maiúscula, igual esse caso aqui, tente um subtítulo em caixa alta. Tá vendo que essas duas combinações aqui funcionam muito bem. A gente tem logo de cara a diferença, o que é título, o que é subtítulo, e um contraste que encaixa muito bem os dois elementos. Então vamos fazer aqui o nosso teste prático. Use essa fonte aqui no título e no subtítulo altere para conseguir o melhor contraste. Então seleciono o subtítulo aqui e a gente vem na fonte. Vamos escolher uma fonte mais light, como essa Arvo. Olha como já ficou melhor o subtítulo. E a gente pode trabalhar também um pouco o espaçamento dela, reduzindo um pouquinho a entrelinha. Está aqui agora um contraste, igual esses dois modelos que a gente viu à esquerda. A gente tem aqui agora um contraste, o que não estava acontecendo porque o subtítulo também estava em bold, não estava no modelo light. Então essa foi a dica 1, conseguir trabalhar títulos e subtítulos com diferentes tipos de fonte para gerar esse contraste. Na dica 2, tamanho importa. As pessoas têm que saber o que olhar primeiro. Então garanta que o título sempre seja a maior fonte, depois o subtítulo e então o texto padrão. Altere o tamanho das fontes ao lado. A gente tem 3 tipos de fonte aqui, de tamanho também, só que esse é o título, esse do meio é o subtítulo e aqui embaixo o texto padrão. Então, seguindo esse conceito e essas orientações, esse título, vamos colocá-lo com 32, tamanho 32. O subtítulo, ele pode ficar com o tamanho 21, por exemplo. Já funciona, já dando o contraste com o título. E a mensagem padrão precisa ser menor do que o subtítulo. Vamos colocar 18. Podemos usar até o 16. Esse é o estilo de tamanho que você precisa considerar. Sempre o título tem que ter destaque, tem que estar maior, porque é a primeira informação que você quer que a pessoa visualize no seu design. Um subtítulo para compor o título e passar mais informação, que nem sempre tudo cabe no título, então tem um título destacando a parte mais importante, um subtítulo para embasar a informação e aí depois o texto padrão, que funciona para mensagens longas, que são os textos maiores, com parágrafos e etc. Dica 3 é legibilidade. Os seus textos precisam ser lidos, tá? De forma simples e fácil. Então vamos ajustar aqui do lado esse parágrafo de texto para uma fonte ou PT Serif ou Arvo, que foi o que a gente usou ali lá em cima. Eu seleciono o texto, venho aqui em cima no menu de fontes e vou procurar aqui a fonte sugerida, PT Serif ou Arvo. Vamos ver se é Arvo. Olha, a Arvo já está aqui em cima. Olha como o texto, a legibilidade do texto já ficou bem melhor, muito melhor. E aqui embaixo no Steve Jobs a gente pode colocar um bold para dar uma diferenciada do resto do conteúdo. Agora sim a gente consegue entender o texto. Esse item de legibilidade é muito importante. O seu texto tem que conseguir ser lido. Você não pode fazer com que isso seja uma barreira para o seu usuário na hora dele receber a mensagem do seu design. No item 4, isso é bem legal. Vamos aumentar o texto para preencher a forma e depois deletamos a forma. Você pode perceber que esses textos aqui do lado esquerdo, que eu acabei de ler, eles estão orientados para dentro de uma forma, um retângulo em pé. Aqui do lado, vamos fazer do mesmo jeito, só que num quadrado. Então vamos colocar aqui esse texto para dentro, vamos selecioná-lo e redimensioná-lo aqui para
forma, que é esse quadrado. E agora que a gente redimensionou, a gente pode aumentar a fonte um pouco, ou muito nesse caso, para ele poder cobrir aqui o quadrado. Inclusive, quando você vai usar o aumento da fonte, você também pode trabalhar com o espaçamento, tá? Para você conseguir aumentar a fonte no horizontal sem ter que aumentar o tamanho da fonte. Mas a gente precisa aumentar um pouquinho mais aqui do tamanho, até um pouco mais. A gente tem que ir fazendo esses testes para poder blocar o texto na forma. A gente não precisa também alinhar tão certinho. Vamos botar aqui 100 e aumentar um pouco mais a caixa aqui do texto. Ame o que você faz. O que a gente vai ter que aumentar também. Bacana, isso já ficou bem melhor. Ame o que você faz. E o você faz a gente vai ter que crescer também bastante para poder ficar legal. No caso, se você tiver que aumentar um pouco a forma, não tem problema, tá? Isso é só uma referência para você conseguir alinhar o seu texto. A gente pode tirar aqui esse ponto, que não está legal. E aqui a gente aumenta um pouquinho mais para fechar dentro do quadrado. Então agora a gente tem o texto alinhado e a gente pode vir aqui e deletar a forma. Então essa é uma ideia bem interessante. É uma dica bacana para você conseguir passar mensagens. Hoje tem muito dessa questão das frases no Facebook, no Instagram. Então você pode colocar uma forma, seja ela quadrada, retangular, organizar o seu texto dentro dessa forma, preenchendo a forma. Depois você deleta a forma e o texto vai estar bem blocado. Essa foi a dica 4. E na dica 5, sempre escolha uma fonte que destaque sua mensagem. Existem vários tipos de fonte. Umas são informais e divertidas, outras são formais e sérias. Então esse é o exemplo aqui da Courgette, acho que é assim que se fala essa fonte. Então ela é uma fonte animada, é uma fonte alegre, então tem que ser utilizada em designs que queiram passar essa mensagem. Em contrapartida, essa fonte é formal e séria, a conhecida Times New Roman, é uma fonte para blocos de texto formais. Não podemos utilizar uma fonte dessa, por exemplo, num convite de aniversário, que é o caso aqui na direita da nossa prática. Troque a fonte abaixo para algo mais festivo. Ele sugere aqui um Array ou Satisfy. Então a gente seleciona essa fonte, Minha Festa de Aniversário, que está usando aqui uma fonte bem careta, vamos dizer assim. E agora a gente vai lá na letra R procurar essa fonte Array. Vamos descendo aqui, L, M, N, O, P, Q, R. Onde está Array? Aqui embaixo. Olha como ficou já bem diferente. Essa fonte é animada, ela tem uma cara de festa. É esse tipo de fonte que você tem que procurar quando for fazer, por exemplo, um convite de aniversário. Outra dica, então, para fechar, como eu sempre dou nas aulas aqui do tutorial do Canva, é dentro do texto, a gente já tem vários textos blocados ou organizados, já gerando contraste, já pensado com um trabalho de tipografia. Olha só aqui, a gente tem vários exemplos. Eu vou criar uma página aqui rapidamente para a gente trazer alguns exemplos. Vou aqui colocar um fundo nessa página, colocar um verde. E agora a gente volta no texto, clicando nesses textos. Olha aqui, você já tem se você quiser trabalhar com um texto desse, já está semi-pronto. É só você substituir o seu texto, assim como esse daqui. Então você tem várias opções quando você estiver pensando que tipo de texto você vai usar. Você pode vir aqui nessas referências e a partir de uma dessa referência você criar o seu design. Essa foi a aula 10, escolhendo as fontes. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Isso vai ajudar você a criar melhores designs considerando a tipografia, ou seja, a escolha das suas fontes. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se quiser compartilhar, eu já agradeço de antemão. Se você ainda não assina o canal, vai ter uma opção aqui para você assinar. Clica aqui na minha cara, assina o canal para ficar por dentro de todos os vídeos. E a gente se vê na próxima aula. Até mais!